Venho aqui fazer o que eu não esperava, falar do Neymar, falar da vida pessoal dele. Esse assunto polêmico, complicado, meu microfone tá meio feio aqui, vamos virar ele. E um vídeo sem cortes, pra ser bem minha opinião mesmo. Ai, do outro lado tá pior. E vamos em frente. Primeiro, eu sou a Monteiro de Castro, sou mentora de oratória para mulheres, trabalho com essa parte de liderança feminina, sou professora, já dei aula na faculdade, mas o meu principal feito, o meu foco principal é nas mentorias que eu dou para mulheres, para se comunicarem bem, falarem bem em reuniões, apresentações. Também sou jornalista. E como mulher que pesquisa mulheres, estuda mulher e trabalha com mulheres, esse assunto acaba caindo de alguma maneira para a gente refletir sobre uma pessoa pública conhecida que é referência, que acaba se tornando exemplo para jovens, para crianças, para meninos de um tipo de masculinidade que se relaciona aí com uma mulher que, em teoria, tem um relacionamento fechado e trai quando, adora trair quando ela tá grávida e fica muito famosa a história, vira uma grande fofoca e a gente também pode debater aqui sobre fama, sobre até que ponto isso extrapola a vida real, até que ponto a gente conhece o que tá rolando ou não. Ao pensar sobre isso, agora no meu YouTube, eu tenho desenvolvido conteúdos, a ideia é desenvolver um pouco de entretenimento e tal, mas sempre com umas reflexões um pouco mais sérias. E também eu tô fazendo lives todas quartas-feiras, agora vai ser uma coisa fixa, sobre comunicação, oratória, como você pode liderar, persuadir, convencer as pessoas, chamar atenção numa reunião, no trabalho e ganhar mais e ser valorizada, ser ouvida nesses espaços. Pensando nisso, já fica o convite. Essa história do Neymar eu acho muito complicada, principalmente porque ele é uma pessoa pública. E é muito difícil, eu acredito que hoje a gente já não está mais naquele século e naquele momento. Eu falo pós-segunda onda do feminismo, já na terceira, quarta, que as pessoas acreditavam e aceitavam muito na a traição masculina, assim, era muito normalizada. Ah, é isso mesmo, é um homem, é do homem, é da natureza do homem. Essa crença de que é da natureza do homem. E aí existe um conceito interessante da gente debater que é natureza humana, natureza do homem, instinto materno, natureza da mulher e socialmente construído. São duas coisas totalmente diferentes e que são muito usadas para confundir. O que é natural da gente geralmente não é o que dizem que é. Então, muita coisa é socialmente construída. Sabe quando uma história dita muitas vezes e se torna uma verdade? Entra muito nesse padrão de quando as mulheres na nossa sociedade não estavam no mercado de trabalho tão ativas e elas necessitavam do recurso financeiro masculino para o seu sustento, para o sustento da família, dos filhos e etc. E essas mulheres dependiam desses homens, então se o homem batesse na mulher, ela acabava aceitando. Se um homem traísse a mulher, ela acabava perdoando, porque ela dependia desse recurso, ela não tinha muito o que fazer. E ainda tinha a questão de ser uma mulher desquitada. Uma série muito boa que mostra essa época, assim, é a Coisa Mais Linda, da Netflix, que é sobre Bossa Nova também, em Rio, eu adoro. E você vê, assim, até mulheres de classe média, como as mulheres mais pobres, a diferença ali gritante, mas todas elas limitadas ainda por essa sociedade tão patriarcal e tão arcaica, mas que isso é muito atual ainda, é muito recente. E quando a gente vê hoje a família dela, a esposa aceitando esse tipo de situação pública, inclusive, e principalmente vinda de um jogador milionário, que é um exemplo para muita gente, e que tem a vida sempre muito exposta, e que ele gosta muito de se expor, ele virou quase uma subcelebridade. É muito chocante como isso tudo é muito recente. Quando você vê a série Coisa Mais Linda, nos anos 30, anos 40, você vê assim, quando a mulher começou a votar, em 1935, se não me engano, mas ela só vai votar muito mais pra frente, por conta da. Tem uma ditadura na época do Getúlio Vargas, etc. Então a gente pode perceber ali que, por exemplo, em Coisa Mais Linda, você tem a mulher que não pode abrir o próprio negócio, que para viajar, para fazer outras coisas, ela precisa da assinatura do marido, mesmo estando separada, é muito complicado. Então ela não tem autonomia nenhuma.
E hoje nós vemos as mulheres no mercado de trabalho sendo liderança, sendo CEO, sendo donas de uma própria empresa, sendo empreendedoras que começaram tudo sozinhas. A gente vê, por exemplo, o programa Shark Tank. Nós vemos ali mulheres nas cadeiras, vê a Luísa Trajano, você vê a Carol Pfeiffer, mulheres de idades diferentes, você vê a Monique, você vê a Camila Farani, você vê mulheres de cores diferentes, de sexualidades diferentes. Você vê vários tipos de mulheres ali representadas com histórias e áreas de atuação também distintas e muito interessante, sabe? Você vê isso até hoje. Hoje, olha como a gente evoluiu se olhar para trás. Mas ao mesmo tempo ainda estamos vivenciando e vendo um caso da Vitória de feminicídio e ao mesmo tempo estamos vendo uma mulher aceitar uma traição. A gente não sabe o acordo entre eles, claro. Aceitar diversas traições, diversas humilhações. Eu, por curiosidade, entrei na rede social dela, uma moça nova, muito bonita, e isso não tem nada a ver, né? Porque mulheres feias, bonitas, padrões ou não, velhas, jovens, gordas, tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa, e inclusive também mulheres traem, isso existe. Então, quando a gente entra na rede social dela, você vê várias outras mulheres apoiando e ao mesmo tempo dizendo, nossa, sai desse relacionamento. Então, claro, não sabemos o acordo entre eles, a gente não sabe a realidade deles, a gente não sabe o sentimento dela. Às vezes nem ela tá tentando, tá conseguindo entender o próprio sentimento. Não devemos também julgar o que ela quer fazer ou não, mas leva de uma boa reflexão de até que ponto nós andamos realmente para frente como sociedade. E nós mulheres realmente olhamos para frente e conseguimos conquistar tantas coisas. Será que nós estamos tão evoluídas assim? É um debate difícil de dizer, sem resposta certa ou errada, sem sim ou não. Quando eu vejo tantas mulheres buscando a minha ajuda, eu fico muito feliz, claro, e acolho com muito carinho para conseguirem falar bem numa reunião, mas você vê mulheres interrompidas, mulheres que não conseguem falar, mulheres que acham que estão sempre erradas, que não são capazes, mesmo com muita capacitação, é muito chocante isso. Ou mulheres que precisam muito do treinamento, querem muito fazer, mas pensam assim: ah, não vou gastar comigo. E sempre ficam para depois. Aí, às vezes, acontece uma reunião ou alguma situação com o chefe brusca que ela não consegue falar. E aí ela volta e busca o curso e fala: ai, eu preciso começar para ontem. Mas o primeiro contato, às vezes, ela não compra porque ela pensa: ai, é caro, não quero para mim, eu vou. Ela deixa para depois, aí ela compra uma outra coisa, ela compra algo para o filho, algo para a família, algo para o marido, e ela não vê o investimento nela e na carreira dela, em algo só dela, como fundamental, positivo e importante. E é aí que eu te questiono. E a necessidade dessa mulher também, cada vez mais, buscar a ajuda de alguém para poder se comunicar bem no trabalho, para poder se destacar, para poder persuadir, para poder convencer alguém que as suas ideias funcionam, que as soluções que você propõe são boas. Tudo isso gera um debate muito complicado da gente pensar onde nós estamos e até que ponto nós estamos como sociedade, vendo essa situação do Neymar, vendo a situação da esposa dele, vendo como figuras públicas são tão admiradas tendo ações péssimas. Se você parar para pensar, talvez se o Neymar fosse uma mulher, será que ele ainda estaria tanto na. Teria tantos seguidores ainda, teria tanta publicidade, sabe? Ou talvez se ele se portasse mais como um atleta e com valores mais parecidos com o que as pessoas admiram no geral, na sociedade que estamos, será que talvez ele seria ainda mais valorizado? Porque também ele virou um pouco chacota em alguns grupos. Então, existem todos esses questionamentos. Eu não tô aqui para explicar, tô aqui para confundir, sabe? Eu tô aqui para te fazer pensar o que que você acha e pedir para você deixar sua opinião aqui nos comentários. Vai ser um prazer conversar com você. Tá bom? Um beijão. Quem quiser conhecer mais dos meus treinamentos de oratória feminina, eu vou passar o link aqui do meu Instagram para você saber mais. Lá tem um link da bio também para você entrar em contato com o meu atendimento, com o meu comercial e conhecer um pouco mais dos treinamentos. É muito importante que a gente consiga se expressar, que a gente consiga se comunicar, que a gente consiga passar a nossa verdade em todos os lugares e sermos respeitadas como mulheres. É isso que eu desejo para todas nós. Um beijo.
Tchau, tchau.